Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho. Estava pensando sobre a virtude da justiça, né? E a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E eu acho que às vezes as pessoas confundem justiça com generosidade. Ou seja, a generosidade é dar além da justiça. O que significa que muitas vezes as pessoas acham que estão sendo generosas, mas na verdade elas estão sendo apenas justas. Ou seja, elas estão dando aquilo que é devido que elas deem para outra pessoa, né? Então a gente percebe a virtude da justiça quando a gente consegue olhar para o outro, perceber a sua dignidade, o quanto ele é importante, né? O quanto ele vale e o que eu tenho que fazer para ser justo para com outra pessoa, né? E muitas vezes acontece que a galera se confunde e acha que na verdade está sendo super generosa. Então, vai prestar o serviço e o outro precisa pagar por aquele serviço. Então, a pessoa que presta o serviço, ser justo é trabalhar bem, é saber o que ela está fazendo, é ela conseguir se aperfeiçoar para que de fato ela consiga fazer bem esse trabalho, que ela não perca tempo, que ela aproveite o tempo que ela tem, que ela não fique de fofoca, que ela fique de fato fazendo render aquele trabalho a qual ela se propôs fazer da melhor forma, né? Enfim, ser gentil no trabalho dela, isso não é ser generoso no trabalho, isso é ser justo. E do outro lado do empregador, né, ele precisa pagar o quanto vale aquele serviço. Ele não pode pagar a menos. Só que muitas vezes os empregadores podem achar que aquele trabalho vale pouco, ou que aquelas pessoas valem pouco, e pagar pouco. E se pagam algo que se deveria pagar, eles acham que estão sendo generosos. Então, o empregador ele deve pagar adequadamente, ele não pode atrasar o pagamento. Então, atrasar o pagamento é faltar com a justiça. Ele não pode roubar daqueles empregadores, né? Enfim, ele tem que pagar em dia. Então, isso é justo do empregador e do empregado. Então, quando um empregador paga em dia os seus funcionários, ele não é para se vangloriar disso, mas eu pago em dia os meus funcionários. Você está sendo apenas justo, você não está sendo generoso, você não está fazendo nada além. Você está sendo justo somente, né? Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem. Agora, trazendo para a nossa realidade, por exemplo, familiar. Então, pensando nas mães, que é com quem a maioria das vezes eu falo aqui com as mães, né? Com os pais também, mas aqui falando com as mães, né? Acordar de madrugada para cuidar do meu filho não é ser generosa, é ser justa. Educar o seu filho, gastar o seu tempo educando o seu filho, né? Se preocupando, se formando para poder educá-lo melhor, gastando tempo pensando nele, gastando o seu tempo conversando com ele, tentando estar atento às circunstâncias, pensando que livros ele pode ler, gastando o seu tempo, não deixando ele direto no YouTube, mas para isso você vai ter que dar atenção. Isso não é ser generosa, isso é ser justa. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse é o mínimo que você tem que fazer. Só que muitas vezes, o que eu acho é que há muitos memes na internet, há esquetes de comédia, e que são muito legais. Essas esquetes de comédia, elas servem para muita coisa. Elas nos distraem, elas servem ali para que a gente consiga perceber alguns problemas sociais, né? Para evidenciar atitudes que normalmente as pessoas fazem, para fazer com que a gente reflita sobre os problemas sociais. Elas servem também para a gente rir dos nossos próprios problemas, assim, de alguma maneira, não no sentido de achar que essas coisas não têm importância, mas no sentido de cara, lá tô eu fazendo isso de novo. Eu preciso ajustar. Só que muitas vezes o que eu percebo é que com esses memes e com esses esquetes de comédia, a galera usa isso para justificar suas próprias atitudes, né? Então, no meio materno acontece um pouco isso, sabe? É tipo achar muita graça de que as mães gritam com seus filhos, de que jogam chinelo, de que estão sempre descabeladas, que se escondem no banheiro para poder ter um tempo e tá no WhatsApp. Ou seja, são essas coisas que denunciam algo. É muito comum que as mulheres e as mães ajam assim. Só que o que eu queria chamar a atenção hoje é para tomar cuidado
para que isso não justifique suas atitudes maternas, né? Que a gente precisa entender. Tem algo de muito comum entre nós seres humanos. A gente está cheio de misérias dentro de nós. E se a gente age de forma natural, de forma espontânea, na maioria das vezes, a gente não está agindo da melhor forma que a gente poderia. A gente está agindo como todo mundo. Ou seja, isso não está nos mostrando a nossa dignidade, mostrando aquilo a que a gente veio. Não tá, a gente está como todo mundo. E não é pra gente achar que é legal ser como todo mundo, entende? De fato, nós temos todos mais inclinações. Então, o ser humano, por mais, assim, de fato nós somos pessoas muito diferentes, mas os nossos problemas são muito parecidos. E por isso, esses memes e essas esquetes, elas são tão... a gente se identifica tanto. O que eu não queria é que vocês cristalizassem essas atitudes como sendo, tá vendo? Todo mundo faz, é pra ser assim mesmo. Não é pra ser assim mesmo. Nesses dias eu tava pensando naquele filme do Rei Leão, em que o Rei Leão, ele deveria assumir o governo, né? Só que acaba que ele foge do problema, por causa da questão do tio, enfim. Ele foge do problema e ele fica um tempo do filme dizendo que ele não vai pensar nas coisas, que, né, o negócio é viver de qualquer jeito e tal, Hakuna Matata, tararará, até que ele começa a se questionar se de fato isso tá certo, e daí vem o Rafiki, que seria como que um tutor dele, né, alguém para chamar ele a atenção, e mostra o reflexo dele na água. E quando ele vê o reflexo dele na água, ele vê, na verdade, o pai dele, ou seja, ele vê todo o peso que ele tem de responsabilidade. E ele é chamado a lembrar quem ele deveria ser. Que ele não deveria ser aquilo que ele está sendo. Ele estava sendo medíocre. Ele estava tendo uma vida que não é a vida para a qual ele foi chamada. Entende? E aí o macaco bate na cabeça dele, né, e fala, porque ele está dizendo, mas o passado dói. Ou seja, o peso da responsabilidade dói. Ele dói. Mas enfim, você precisa enfrentar isso. Para que você seja quem você é. E o pai fica repetindo, né? Se lembre de quem você é. E o que eu quero aqui nesse Instagram é lembrar quem você é, ao que você é chamada. Você não é chamada a ser essa mãe que é igual a todo mundo. Essas esquetes, a comédia, ela tá te lembrando o que é igual a todos nós e é o que a maioria das pessoas vive dessa mediocridade, assim, né? De tipo, eu vivo de acordo com os meus impulsos. Mas a gente é chamada a coisas muito grandes, né? E o que diferencia a gente ser pessoas que somos referências de fato, que somos verdadeiras autoridades para os nossos filhos, no sentido de que ele olha pra gente e fala, cara, eu quero ser como essa pessoa. Eu admiro a minha mãe e meu pai. O que faz disso são as nossas atitudes diárias. Ou seja, a gente não pode se acostumar com a nossa impaciência. A gente não pode se acostumar com a nossa cara feia. A gente não pode se acostumar com a nossa irritação. A gente não pode achar engraçado que as mães andam com um chinelo na mão e batendo nos seus filhos. A gente não pode achar engraçado esse tipo de relação, esse tipo de caricatura materna, sabe? Do tipo, quais são as frases que as mães sempre dizem. Eu acho que a gente tem que olhar pra isso e falar, cara, eu de fato quero ser essa mãe, né? De fato, eu não quero ser uma pessoa diferente. E aí, qual é a relação disso com a questão da justiça? Ser uma mãe que meu filho merece que eu seja, eu não tô sendo generosa. É o meu dever de justiça. O nosso filho, ele merece uma mãe equilibrada, uma mãe que sabe para onde ela tá levando ele, que não deixa que ele vá para lugares e tenha atitudes e participe de situações que vão fazer mal a ele. Se você permite tudo isso, se você não está atenta a tudo isso, você está sendo injusta. Não é que, assim, não é, maneiro, você é aquela mãe igual todo mundo, que engraçado. Não tem nada de engraçado. Você está sendo injusta. Injusta. O seu filho merece
o seu dever de Estado enquanto mãe. Ele merece, esse é o mínimo. O mínimo. Então, assim, ai, Sammy, mas você não falta paciência, Sammy, você, poxa, às vezes, sei lá, pode ficar destemperada, você faz tudo certo. É óbvio que não. É óbvio que não. Eu não sou uma pessoa perfeita. De acordo com o que a gente precisa agir, tem que nos causar um incômodo, sim. Isso não é, vem você trazer mais culpa materna. É necessário a gente sentir essa culpa, porque você está sendo injusta. É claro que as virtudes, elas exigem de nós esforço, exige tempo. Eu não sou a mesma mãe paciente que eu era quando eu tive meu primeiro filho. Eu não era tão paciente quanto eu sou hoje. Mas é necessário colocar um esforço, é necessário colocar um empenho. Eu não posso ser impaciente e achar que está tudo bem. Eu não posso não conhecer os livros de literatura para a idade do meu filho e achar que está tudo bem. Eu não posso não saber o que ele assiste no YouTube e achar que está tudo bem. Eu não posso não conhecer os filhos os amigos dos meus filhos. Eu não posso não conhecer a família dos amigos dos meus filhos. Eu não posso saber para que festinha ele está indo. Eu não posso não saber. Ajudá-lo a estudar melhor. Eu não posso achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Esse é o seu dever de justiça a fazer. O seu como mãe, o seu como pai. É necessário que a gente desperte para isso. Não tá ok. Não tá ok você educar o seu filho com uma bagagem de memória educativa, como eu chamo. Eu educo como os meus pais educaram, e aí eu vejo que eu acho que deu certo, porque eu tô aqui, e bola pra frente. Não, você precisa conseguir educar com intenção educativa, sabendo o que você tá fazendo. Sabendo que se você acha que você tá batendo no seu filho, se descontrolando, isso não pode ficar assim. É necessário você buscar ajuda. É necessário, então como é que eu faço? Se eu estou perdendo muita paciência, o que eu preciso ajustar na minha vida para que eu não seja tão impaciente assim? É apenas a justiça a ser feito. Isso é justiça para com o seu filho, sabe? Então, os pais que não são bons pais, que não fazem o mínimo, que é saber os gostos do seu filho, com quem ele anda, como é que ele faz para melhorar, como é que ele faz para melhorar nas circunstâncias do dia a dia, que não busca saber, ele está sendo injusto. Não é que ele está faltando generosidade. Então, ser pai e mãe de forma natural, sem que eu pense sobre isso e achando muito engraçado esses memes e esquetes, para que isso amorne a minha consciência, está muito mal. Muito mal. Muito mal. E assim, é necessário para ontem a gente resolver. A infância, ela passa assim. A adolescência, ela passa assim. E aí depois, lá na frente, você vai pensar, aonde eu errei? Dado tudo pro meu filho. Então, muitas vezes os pais acham que ser um bom pai e uma mãe é dar coisas materiais. Não tem nada a ver com isso. Educação é muito mais do que isso. Ser uma boa mãe, um bom pai, é muito exigente. Então, se você tá achando que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que você não tá fazendo esforço nenhum, alguma coisa tem de muito mal. É necessário, sim, ajustar isso, porque é uma questão de justiça para com o seu filho, tá? Então, eu só queria que a gente pensasse um pouco isso, né? Então, assim, tá ali um pouco, estar com o seu filho, conhecendo os amigos, sabendo do dever de casa, deixando de fazer uma coisa para você, para poder você estar com ele, para você estar presente, né? Não delegar isso para a avó, não delegar para babá, amamentar o seu filho se você consegue amamentar. Isso não é generosidade. Isso não é desejar uma mãe incrível e sem defeitos. Isso é apenas justiça. Isso é, assim, o básico do básico, né? E sabendo que a gente não nasce pronta. A gente não existe isso de tipo, eu nasci para ser mãe, então eu sou maravilhosa. Não existe isso. Por mais preparada que a gente esteja para ser mãe, a gente aprende a ser mãe sendo. É igual os patinhos, que aprendem a nadar nadando. Então, a gente aprende a ser mãe sendo. Então, várias e várias vezes a gente vai errar. Só que a gente não pode errar e falar, tá tudo bem, é sobre isso e ótimo.
Não, a gente precisa errar e falar, cara, eu preciso ajustar isso para ontem. A infância do meu filho